Olá, eu sou o professor Danilo e vamos começar mais uma videoaula. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a formação dos estados modernos, formação dos estados nacionais, ok? Então vamos pela definição. A formação dos estados modernos aconteceu no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, no período de transição do feudalismo para o capitalismo. Essa formação dos estados nacionais deu origem a muitos dos países que atualmente hoje existem na Europa, tá? Outra coisa muito importante que eu não posso esquecer é que quando acontece a formação do Estado Nacional, o poder que durante todo o feudalismo na Europa era um poder descentralizado, esse poder passa a ser centralizado na mão de apenas uma pessoa, no caso na mão do rei, ok? Então, na Idade Média, existia um rei com o seu reino dividido entre vários senhores feudais. Os reis, nesse processo, eles vão recuperar as terras que haviam no passado concedido ao senhor feudal, tá? Então, essa linha do tempo mostra onde foi que aconteceu, em que contexto aconteceu a formação dos estados nacionais. Transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Alguns estados se formando mais atrás, século XI, XII, e a grande parte nesse período de transição, tá bom? O que favoreceu que esses estados nacionais acontecessem, principalmente a partir do século XIV, que nós já estudamos em outras videoaulas. Nós tivemos a peste negra, mais a crise na agricultura, gerando pobreza, gerando miséria. O rei perdeu o poder, o rei perdeu dinheiro, E para tentar recuperar esse dinheiro, ele vai o quê? Tentar retomar as terras que estavam sob o domínio dos senhores feudais. Tudo bem? O problema é que o rei não tinha exército, porque quem fornecia exército para o rei eram os próprios senhores feudais. A solução que ele vai encontrar vai ser fazer o quê? Uma aliança com a burguesia. Então, nessa aliança de reis e burguesia, a burguesia vai emprestar dinheiro para o rei vai conseguir um exército para poder lutar, recuperar as terras, e a burguesia, obviamente, vai conquistar benefícios econômicos, vai aumentar os seus lucros com o comércio, porque o feudalismo atrapalhava os negócios da burguesia. Cada feudo que o burguês passava para vender os seus produtos, ele tinha que pagar um imposto, tinha que usar um tipo de moeda, não era fácil. Se no lugar de vários feudos eu tenho apenas um único país, ele vai pagar menos impostos e vai ganhar mais dinheiro, tá? Então, lógico que o burguês não é um coitadinho que vai emprestar numa boa dinheiro para o rei. Ele tinha interesses por trás. Mas o fato é que, com essa aliança, reis e burguesia, um ajuda o outro, tá? E acontece a formação dos estados nacionais. Nessa fase também, muitos reis que assumem o poder novamente, ou centralizando o poder, vão buscar apoio da igreja para poder governar. E nesses estados nacionais que se formam, a grande parte, os reis, eles vão adotar uma política absolutista. Eles vão adotar o absolutismo. O que era o absolutismo? O próprio nome já fala. O rei vai passar a ter poder total, absoluto. Ele é autoridade máxima, não respeita ninguém, não respeita nenhuma lei, ele é a lei, ele faz o que ele bem entende. Isso é o absolutismo, tá bom? Evidentemente que várias pessoas não vão gostar desse absolutismo, porque os reis vão começar a abusar do poder. E para tentar explicar o porquê de ter tanto poder, vão surgir alguns teóricos, alguns filósofos, alguns pensadores, que vão tentar justificar por que o rei tinha tanto poder assim, por que ele tinha o poder absoluto. Nesse contexto aqui, o primeiro grande nome que se destaca é o pensador, é o filósofo chamado Thomas Hobbes. Tá?
Tá? Então, o Thomas Hobbes, ele é autor do livro O Leviatã. Nessa obra, O Leviatã, ele vai dizer que a sociedade sem ninguém para comandar é um caos, é uma bagunça. Então, se não tem ninguém para controlar o povo, vira tudo uma desordem. Então, por que o rei ele tem poder? E no caso, poder absoluto. Porque no passado, em uma época remota, o povo, a própria sociedade que vivia no caos, deu o poder para alguém colocar ordem na casa. Tá? É essa a ideia do Thomas Hobbes. Sem ninguém para mandar, a vida em sociedade vira uma bagunça. E o homem não consegue se organizar entre si, porque ele é lobo do homem. O homem é maldoso por natureza e tem que ter alguém para poder reprimir. Essa é a ideia do Thomas Hobbes, um dos teóricos defensores do absolutismo. Tudo bem? Outros dois pensadores importantes que vão ter a mesma visão para explicar o poder do rei é o famoso Jean Bodin e o Jacques Bossuet. Tá? Eles vão criar a célebre teoria do direito divino dos reis. O que é a teoria do direito divino dos reis, professor Danilo? O próprio nome já fala, né? Quem deu o poder para o rei foi Deus. Então, se Deus deu o poder para o rei, não adianta o povo ir contra o rei, porque ir contra o rei é ir contra Deus. Nessa sociedade, ainda ela era bastante religiosa, né? Evidentemente, várias pessoas acabaram aceitando essas ideias de Jean Bodin e Jacques Bossuet. Tá bom? Outro teórico do absolutismo foi o famoso Nicolau Maquiavel, né? Já escutaram falar aquela frase, aquela expressão, aquela pessoa é maquiavélica, ela é maldosa, ela é ruim, né? Essa palavra maquiavélico vem justamente desse cidadão aqui, Nicolau Maquiavel. Ele, na verdade, ele não tentou muito bem justificar o poder do rei. Ele tentou fazer um manual. Então ele escreveu um livro chamado O Príncipe, e esse livro, O Príncipe, era um manual que dava dicas de como que o rei deveria governar. E para o Maquiavel, o rei, para não perder o poder, ele deveria fazer tudo o que fosse necessário. Se fosse preciso matar, mata. Se for preciso roubar, rouba. Se for preciso ser cruel, tirano, seja cruel, tirano. O importante é não perder o poder, é conseguir o seu objetivo. E aí eu tenho aquela famosa expressão de que os fins justificam os meios. Então, o Maquiavel foi o autor do Príncipe, esse manual. Na verdade, ele queria agradar, os Médici e queria provavelmente um emprego, mas essa obra dele serviu para outros reis absolutistas. Então, eu não posso esquecer quais foram os três principais teóricos do absolutismo: Thomas Hobbes, Jean Bodin e Jacques Bossuet, e o Nicolau Maquiavel. Tudo bem, pessoal? Tá? Nesses estados nacionais, a economia ela foi baseada num sistema chamado mercantilismo. Tá? Então, todos os estados nacionais que tinham, quase todos os estados nacionais que tinham reis absolutos, eu tinha esse sistema mercantilista, que era como que o rei ia comandar a economia. Esse mercantilismo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 regrinhas básicas, que sempre são cobradas. A palavra mercantilismo vem de mercantil, de comércio. E vou explicar, na sequência, essas teorias do mercantilismo. Tudo bem? A primeira teoria é a teoria da balança comercial favorável. O que é isso, professor? Até hoje, nos dias de hoje, se fala em balança comercial de um país. Para o país ser rico, ele tem que mais exportar do que importar. Ou seja, para que eu seja rico, eu tenho que vender mais do que comprar. Então, esses países, esses estados nacionais absolutistas, procuravam seguir essa teoria. Outra teoria do mercantilismo: metalismo ou bulionismo. Acumular o máximo possível de metais preciosos para ser rico.
para ser mais poderoso. Quanto mais metal precioso, principalmente ouro, eu tiver, melhor. Tá? Outra teoria do mercantilismo, sistema colonial. Os países que queriam ser ricos deveriam ter colônias. Lembra o caso, por exemplo, do Brasil e Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. Para que servia a colônia? Para ser explorada, para dar lucro à sua metrópole. Outra teoria, intervencionismo do Estado. O Estado tem que controlar a economia. Se tem um produto de fora que pode atrapalhar a minha indústria no meu país, eu tenho que aumentar, por exemplo, a taxa de importação para que o meu produtor, para que o meu país não seja prejudicado com os produtos de fora. Então, é o Estado intervindo, controlando a economia. Tá? E por fim, eu tenho o protecionismo alfandegário, que já é esse caso que eu citei para vocês, de taxas com produtos importados. Tá bom? O intervencionismo estatal também está relacionado, né, com o controle da economia, com incentivo a manufaturas, tá? Com o Estado não deixando a economia livre, mas sim sob controle. Tudo bem? Então, o mercantilismo era um sistema político dos Estados nacionais, onde tinha o absolutismo, e no mercantilismo eu tinha umas regras básicas para que o país seguisse e se tornasse rico. Eu tinha a balança comercial, o metalismo, o sistema colonial, o intervencionismo e o protecionismo alfandegário. Tudo bem? Ok? Continuando então, nós vamos falar agora sobre dois casos específicos. Sobre o absolutismo na França, quando se forma ali o Estado Nacional francês, e sobre o absolutismo na Inglaterra. Tudo bem? Bem rapidinho, vamos tentar ser o mais breve possível. Na França, vamos lá. O que eu tenho de saber de importante sobre o absolutismo, poder total do rei na França, quando começou, quem foi o rei mais absoluto na França? É isso que nós vamos ver. Então vamos lá. Com a Guerra dos 100 Anos, né, os reis eles vão fortalecer o poder. Luís XIII vai começar de forma mais sistemática com um governo absolutista. Sobre Luís XIII, sempre cai em prova o famoso cardeal Richelieu, que ele vai ser o quê? Vai ser a pessoa que vai estar por trás, fazendo de tudo para que se consolide o poder do rei, combatendo protestantes, ou anulando o poder dos nobres, fortalecendo o sistema absolutista. Tá? Luís XIII com o Richelieu. Entretanto, o rei mais absoluto, o rei mais importante na França absolutista, sem dúvida alguma, vai ser o sucessor do Luís XIII, vai ser o Luís XIV, que de tão absoluto que era o seu poder, ele era chamado de Rei Sol, né? A famosa frase dele, l'État soit moi, o Estado sou eu que sou o país, eu que mando e faço o que eu bem entendo. O assessor dele era o cardeal Mazarino, que também, só que ele foi diferente. Enquanto o Richelieu combateu um pouco os nobres, os antigos senhores feudais, o Mazarino, ele vai atrair os nobres para ajudar o rei a ter mais apoio. Muito esperto. Ele atrai os nobres, ele ergue, né, Luís XIV, o famoso castelo lá, Palácio de Versalhes, na França, onde todos os nobres, os puxa-sacos, digamos assim, do rei, são convidados para morar ali e para bajular o rei. Então tem apoio do rei, né? Então, no reinado do Luís XIV, né, é que vai ser atingido o auge do absolutismo, tá bom? Eu tenho aqui o Richelieu, do Luís XIII, e o Mazarino, do Luís XIV, tá bom? Aqui eu tenho o famoso Rei Sol, né, o Luís XIV, com toda a sua pomposa vestimenta, né, chefe máximo, esse era o cara, mandava e desmandava, e tinha um monte de puxa-saco em volta dele. Tudo bem? Luís XIV. Falou em Luís XIV, foi o quê? O representante máximo do absolutismo. Tudo bem, pessoal? Tá? Isso sobre França. Na Inglaterra, como que foi
o absolutismo na Inglaterra. Depois da Guerra dos 100 Anos, né, aconteceu o inverso do que aconteceu na França. Teve enfraquecimento dos nobres e da nobreza, e dois grupos lá na Inglaterra começaram a disputar o poder. De um lado eu tinha os Lancaster, que eram apoiados pela nobreza, e do outro lado eu tinha os York, que eram apoiados pela burguesia. Dessa briga pelo poder lá na Inglaterra, né, vai ter origem a famosa Guerra das Duas Rosas. E no final desse conflito, o famoso Henrique VII, pai do Henrique VIII, que formou a igreja anglicana, ele vai fazer o quê? Vai unificar os dois grupos, tá? Vai unificar os Lancaster com o York e vai formar um governo próprio, né? Olha que bonito aqui. Eu tenho os brasões do Lancaster e dos Yorks, né? Então eu tinha a rosa vermelha contra a rosa branca na guerra ali, né? Na disputa. Quando o Henrique VII ele unifica, ele forma um brasão que engloba os dois símbolos, ok? Tudo bem, pessoal? Henrique VIII, que é o sucessor do Henrique VII, ele criou a igreja anglicana, lembra lá? Estudamos reforma religiosa, Henrique VIII, queria largar da Catarina de Aragão, queria casar com Ana Bolena, esse aqui, tá? Então, o Henrique VIII, né, cria a igreja anglicana, concentra os poderes político e religioso, cria lá o ato de supremacia, confisca as terras da igreja, tudo bem? É um rei absoluto, é um rei absolutista, mas se na França eu tinha o Luís XIV como sendo o símbolo máximo do absolutismo, no caso aqui da Inglaterra, o símbolo máximo do absolutismo vai ser a filha do Henrique VIII, a famosa Rainha Elizabeth. Essa foi símbolo realmente do absolutismo, tá? A Elizabeth fez várias coisas importantes, como a vitória sobre a armada de Felipe II da Espanha, começou a colonização lá das 13 colônias inglesas, melhorou muito a economia da Inglaterra, os cofres públicos lucravam muito, estimulou a pirataria do Estado, né, para pegar bens que estavam ali em alto mar. Então a Rainha Elizabeth foi uma rainha que se destacou muito como absoluta lá na Inglaterra. Tudo bem, pessoal? Tá? O vídeo aula de hoje tentei ser o mais breve possível, tá? É muita informação, mas tentei colocar apenas aquilo que é mais essencial. Só recapitulando, que eu não posso esquecer, professor Danilo, formação dos Estados Nacionais, surgem os primeiros países da Europa, né? Que contexto? Transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nessa época aí, o rei vai tomar as terras do senhor feudal, vai formar um Estado, vai centralizar o poder para si, vai fazer uma aliança com a burguesia que lucrou no comércio. Esses reis vão ser absolutistas, vão ter poder total. Algumas pessoas vão tentar justificar o poder do rei, como Thomas Hobbes, o Jean Bodin, o Jacques Bossuet, o Nicolau Maquiavel, tá? Nesses estados nacionais, com o rei absolutista, eu vou ter um mercantilismo, que é o Estado controlando na economia, e aí tinha aquelas regras para o país ser rico dentro do sistema mercantilista. Vimos também hoje como que foi o absolutismo na França e como que foi o absolutismo na Inglaterra. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, anota, pausa, anota, ou podem enviar perguntas por e-mail que está aparecendo embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder as dúvidas, as críticas, as sugestões com o maior prazer. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.